A graça e a paz, irmãos. É bom estarmos juntos mais uma vez para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5 de Gálatas. Estamos na reta final dessa carta, da epístola de Paulo às Gálatas. E, mais uma vez, estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Vamos orar, mas desde já, deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos aprender hoje o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6. Oremos. Senhor, obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, aprendendo mais da Tua palavra. Abre o nosso coração para que nós possamos aprender e extrair o melhor da Tua palavra, Senhor, porque nós sabemos que ela é viva e que ela é eficaz. Fala aos nossos corações hoje mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler então Gálatas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, o que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Então, irmãos, antes da gente começar a expor versículo por versículo, eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos, uma pergunta que provavelmente só vai ser respondida no final desse estudo e mesmo assim ainda ficará ecoando nos nossos corações, nas nossas mentes, que é a seguinte: o que é liberdade para os irmãos? Sim, essa liberdade que Paulo fala aqui. Porque se a gente for considerar liberdade como a palavra no geral, muita gente pode dizer que liberdade é não estar encarcerado, pode ser fazer o que quiser, pode ser controlar o próprio tempo ou o próprio dinheiro, enfim. A ideia de liberdade ela é bem ampla no nosso vocabulário. Mas, ao longo dessas exposições, tentem pensar o que é essa liberdade que Paulo está falando aqui. E quem sabe, ao final dessa exposição, a gente consiga ter uma ideia mais específica do que ele está falando. Agora nós vamos iniciar a exposição de versículo por versículo. São 6 versículos, vai ser bem rapidinho, então traz a tua mente, o teu coração e vamos aprender um pouquinho mais a palavra de Deus. Certo? Eu vou reler junto com os irmãos o versículo 1, que diz o seguinte: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Irmãos, reparem, Paulo começou o capítulo 4 falando que nós éramos servos, mas por meio de Cristo nós somos adotados e agora nós somos filhos. Observem comigo, pula só uma folhinha da sua Bíblia, vamos lá para Gálatas 4, versículo 7, leia comigo. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então Paulo diz, Cristo conquistou para a gente o direito de não sermos mais servos, e sim filhos. Portanto, permaneçam nessa liberdade. E esse permanecer, esse imperativo estai, tem a conotação de um soldado mesmo, num campo de batalha, que precisa estar firme nessa liberdade que Cristo proporcionou a ele. E observe como ele vai dizer: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, nenhum mérito nosso, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então, repare,
Se os Gálatas eram gentios, então eles não eram servos da lei outrora. Os judeus eram. Então por que torneis a meter-vos? Porque, meus irmãos, apesar dos Gálatas não serem servos da lei antigamente, eles eram servos de outras coisas, da falsa religiosidade, da carnalidade, de outros deuses, da própria tirania do maligno. Então, quando Cristo nos libertou, libertou os judeus da escravidão da lei e libertou também os gentios de qualquer outro tipo de falsa religiosidade que ocupava outrora o lugar que hoje Cristo ocupa na vida deles. E Paulo bem sabe, pelo carinho que ele nutriu por esses Gálatas, né? A gente sabe que no capítulo 4 ele chama os Gálatas de meus filhinhos, que eles compreenderam a verdade do Evangelho. Mas só por uma questão de revisão. A gente sabe, os judaizantes chegaram e quiseram complementar o Evangelho da graça, incluindo a circuncisão, incluindo a questão dos sábados, do calendário, ou mesmo as questões dietéticas, né? O que pode e o que não pode comer, colocando isso como critério para a salvação. Anátema, engano. Então, irmãos, Paulo dá todo o indicativo do que é a lei, o que é a graça, e a partir do capítulo 5 ele dá esse imperativo: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eu quero focar com os irmãos agora no que significa esse jugo. Jugo era um tipo de instrumento colocado no dorso do animal para que ele obedecesse o seu dono. Geralmente era algo muito pesado, muito cansativo. No Antigo Testamento, jugo deu a ideia para Israel da opressão estrangeira. A gente sabe que Israel foi muitas vezes oprimido por outros povos, né? A gente tem como exemplo clássico a Assíria e a Babilônia, mas também tiveram outros povos. E no Novo Testamento, na época de Jesus, esse jugo era a ideia do peso da lei. A lei que muitas vezes os escribas e os fariseus queriam impor sobre os judeus. Então, o jugo tem essa ideia mesmo de peso, de servidão, de controle e de opressão. Mas a título de consolo para nós, o Senhor que nos libertou desse jugo, olha só o que ele nos promete também com relação a essa palavra. Me acompanhem, irmãos, em Mateus 11. Só para que a gente possa ouvir as doces palavras do nosso Senhor com relação a isso. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, 11, versículo 29 e 30. Olha o que o Senhor nos diz. Tomai sobre vós o meu jugo, o Senhor que está dizendo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Gálatas, igreja, nós não precisamos voltar à servidão nem da lei, nem da falsa religiosidade, porque o Senhor que nos chamou para a liberdade nos promete um jugo suave. Servir ao Senhor, estar sob o controle dele, é algo bom demais para a nossa vida. Isso que é liberdade, é servir ao Deus vivo. Agora, irmãos, reparem comigo o versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então, Paulo, ele pega a sua influência pessoal, ele diz, eu, Paulo, muito reconhecido pela igreja de Gálatas, eu, Paulo, digo que se vos circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Percebam que a construção desse versículo parece muito com a de Gálatas 2:21. Os irmãos lembram? Gálatas 2:21, que diz, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, que Cristo morreu em vão. Ou seja, irmãos, não dá para negociar a graça.
Observem, o homem não pode entrar com 10% e Cristo com os 90%. Cristo entra com os 100% e acabou. Isso é inegociável. Se vos deixar de circuncidar, se você quiser algum tipo de parcela na sua salvação, Cristo de nada vos aproveitará. Porque o sacrifício de Cristo foi completo, único e suficiente. Compreendem o que Paulo está dizendo aqui? Não adianta pegar esse pontinho da lei e dizer, não, essa parte aqui eu vou fazer. Não, não existe mérito humano na obra da salvação. Ela é unilateral. Cristo morreu e isso é suficiente. Crer nisso, pela graça, sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, diz Efésios. Vamos para o versículo 3? Então, o que a gente já viu até agora, que nós precisamos permanecer nessa liberdade, nós já não somos servos, somos filhos, que o jugo do Senhor é mais suave do que qualquer tipo de peso da falsa religiosidade ou da lei. E que Paulo, ele invoca a sua autoridade, até porque ele era muito conhecido nessa região da Galácia, ele já tinha estado com a igreja dos Gálatas, e ele diz que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará, porque o homem não pode entrar com uma porcentagem, Cristo com outra. Não, Cristo ele entra com tudo, a nós cabe apenas crer. Para a salvação, isso é suficiente. E agora vem o versículo 3, estamos chegando à metade da nossa exposição. Ele diz o seguinte: e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então observe, o raciocínio continua. Se vos deixar de circuncidar, fazer essa cirurgia, Cristo de nada vos aproveitará. De novo protesto a todo homem que, se vos deixar de circuncidar, está obrigado a cumprir toda a lei. Então Paulo está reiterando isso. Vamos lembrar um pouquinho do que é que os judaizantes diziam? O foco aqui na Galácia é mais especificamente a circuncisão. Mas eles também gostavam de focar nos sábados, nas festas, no calendário, e na questão dietética, o que a gente chama de legalismo seletivo, porque a gente sabe que a lei mesmo, ela tem mais de 600 mandamentos. Mas os judaizantes não, eles queriam, esses 3 aqui para complementar, esses 3 aqui para vocês ficarem bem com Jerusalém, com os judeus. Vamos, além do sacrifício de Cristo, gentios, mudem a alimentação, se circuncidem, guardem sábado e outras festas. E Paulo diz, olha, não precisa disso. Para a salvação não precisa disso. E se você quer guardar uma parte da lei, isso não existe. Isso é seletividade. Quer ser justificado pela lei, tem que guardar a lei toda. O que a gente sabe que é impossível, né? Tiago 2,10 nos diz isso. Eu vou ler para os irmãos também. Tiago 2,10, só para a gente comprovar direitinho o que é que Tiago fala nesse trecho. Tiago 2, versículo 10. Porque a qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em só um ponto, tornou-se culpado de todos. É por isso que o homem não pode ser justificado pela lei. Guardar uma parte da lei e não guardar o resto? Isso não parece estranho? Isso é legalismo seletivo. Apenas isso aqui? Não. Tem que guardar tudo. E guardar tudo é impossível. Porque se tropeçar em um só ponto, é culpado de todos, como Tiago nos fala. Então, observem, irmãos, de novo o protesto. Paulo está reiterando o que ele já disse. A todo o homem que se circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Não adianta um só ponto. Vai se circuncidar? Então vai ter que guardar tudo. E guardar tudo, nós já vimos, é impossível. Romanos 3,10 diz também que não há um justo. Não há. Ou seja,
justificação pela lei não existe. É pelo sangue, é pela graça de Cristo Jesus. Certo? Então, irmãos, reparem bem. Reparem bem. A lei não é ruim, certo? A lei é ótima. Paulo vai dizer isso. A lei é santa, ela é boa. Mas ela não gera a salvação. Ela aponta para a razão da nossa salvação. Percebe como é diferente? Eu quero trazer aqui para os irmãos um autor, um pastor que é chamado Flávio Henrique Santos. Ele tem um livro sobre a lei como revelação de Deus. E ele usa 3 exemplos muito interessantes para explicar o quanto a lei ela não é para salvação, mas ela não é ruim. Porque a gente acaba caindo num discurso, a lei, e ela parece um pouco negativa. A lei ela não é ruim, ela só não é critério para salvação. Então ele dá 3 exemplos muito bons sobre o que a lei é. Ela vai dizer que a lei é como um professor, e Paulo também nos diz isso aqui, que é como um aio, né? Que nos guia, nos ensina. Então a lei é como um professor que revela do que Deus se agrada. Observe, nos 10 mandamentos a gente já percebe muito do que é o padrão de santidade de Deus. Por exemplo, não adulterarás e honrar pai e mãe mostram o cuidado que o Senhor tem e a importância que a família tem para Ele. Não matar, não roubar, o quanto a gente deve ter um convívio social com os nossos irmãos, bom, pacífico, sem violências. Amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro e o essencial. Observem como a lei nos ensina o que Deus quer de nós e o que é precioso para Ele. A lei também nesse livro ele diz, e aqui na lição também, que a lei é como um espelho. Ela mostra o quanto nós falhamos e falhamos em cumpri-la também. Mostra qual é o critério para a santidade, o que é importante, o que nós devemos ter, mas também demonstra que nós falhamos nisso. E o espelho em si não conserta nada. O espelho só mostra o quanto nós temos imperfeições. E a lei é como revelação de Deus. E nisso aqui eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. Irmãos, a lei aponta para a graça desde sempre. Se os irmãos lerem Hebreus, vão perceber bem isso. Hebreus diz que Cristo é maior que os anjos, maior que Moisés, que Ele é o sumo sacerdote perfeito, que Ele é o sacrifício único e perfeito. Hebreus diz isso, os irmãos depois podem ler com mais tranquilidade, esse livro também maravilhoso, dentro das Escrituras. E eu quero dar ênfase para 2 coisas que demonstram o quanto a lei sempre apontava para Cristo. A gente sabe que os judeus sacrificavam animais para a expiação dos seus pecados. É como se a morte daquele animal significasse: eu deveria estar ali morrendo. E o sangue daquele animal purificasse, a menos temporariamente, aqueles pecados que foram cometidos. E eram muitos sacrifícios, detalhadamente a gente pode ver isso, né, nos 5 primeiros livros, principalmente em Levítico e Deuteronômio, as especificações desse sacrifício. E Hebreus vai dizer que o sacrifício vivo, único e suficiente é o de Cristo. Se hoje faz sentido dizer que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é porque a lei outrora disse que era necessário matar um cordeiro para que o pecado daquelas pessoas fosse expiado. A lei sempre apontou para Jesus. Um dia viria o perfeito e não precisaria mais de tanto sacrifício. Outra coisa que demonstra, irmãos, como a lei sempre apontou para Cristo, e por isso ela é boa, não para a salvação, mas para mostrar quem é o autor da nossa salvação. A gente sabe que tinha os sacerdotes e tinha o sumo sacerdote, o líder dos sacerdotes. E uma vez por ano, irmãos, ele entrava no Santo dos Santos, que era onde Deus se manifestava.
levando ali um sangue para expiação dos pecados dele e também do resto do povo. E tinha que ter todo um cuidado, porque ele poderia até morrer diante da glória de Deus, porque ali Deus ia demonstrar toda a sua glória. E o sumo sacerdote ia, passava aquele véu e entrava. Quando Cristo morreu, o que aconteceu? O véu se rasgou, mostrando que todos nós hoje temos comunhão para com Deus. Nós não precisamos que um sumo sacerdote entre. Nós podemos, por meio do Espírito Santo, falar com o nosso Senhor. Aleluia, né? Glória a Deus. Então observem como a lei sempre apontou para Cristo. A lei sempre mostrou que um dia viria aquele que seria o sacrifício perfeito e que permitiria que todos nós tivéssemos comunhão com Deus. Esses são só alguns exemplos, mas existem princípios em toda a lei apontando para Cristo, apontando para o que Cristo quer de nós, em relação à ordem social, ao cuidado com a família e a Cristo. Mas Cristo, ele cumpriu essa parte ritualística, não nos cabe mais. O sacrifício foi feito uma única vez e foi suficiente para a remissão de todos os nossos pecados. Amém? Tem uma autora, irmãos, que na verdade foi uma mulher muito abençoada, chamada Susanna Wesley, que ela diz o seguinte, que o sacrifício de Cristo foi suficiente. Se a onipotência de Deus tivesse criado os vários mundos, um sacrifício de Cristo seria suficiente para perdoar o pecado de todos esses mundos. Como o sacrifício de Deus, ele é perfeito e suficiente, né? A lei sempre apontou para ele. O Antigo Testamento inteiro também aponta para Cristo. Esse pastor, o Flávio, que nos diz que a lei é como um professor, reiterando o que Paulo disse, que ela é como um espelho e que ela é como revelação de Deus, ele nos fala que a lei como reflexo do caráter de Deus, como forma do que Deus quer de nós com relação à santidade, ela ainda está aí. Nós precisamos, claro, continuar honrando os nossos pais, continuar tentando alcançar essa santificação. Mas como forma de justificação, de santificação e de glorificação, nós temos o Espírito Santo. Nesse sentido, sim, a lei, ela não cabe. A lei não é concorrente da graça. A lei aponta para a graça. Amém? Bom, então entendendo um pouco mais, vamos caminhar agora para o versículo 4, que diz o seguinte: separados estáis de Cristo, vós, o que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Forte essa expressão, né? Da graça tendes caído. Justificação pela lei, irmãos, é algo suspeito, né? Paulo coloca aqui também nesse tom de ironia. Vós que vos justificais pela lei. Vós que escolhestes a lei como forma de justificação. Da graça tendes caído, justamente pelo que nós comentamos. Não dá para o homem entrar com uma porcentagem e Cristo com outra. Isso é impossível. Eles perdem a graça de Deus quando escolhem entrar com algum tipo de mérito humano. É interessante perceber isso. Eles abandonaram a graça. Não foi Deus que tirou a graça deles. Eles escolheram servir a lei, como se a lei entrasse com alguma participação na salvação. Então, separados estáis de Cristo. Vocês rejeitaram a Cristo. Vós que escolherem, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Observe, meus irmãos, como em Romanos, Paulo fala sobre permanecer na graça. Me acompanhe em Romanos 1, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Perdão, Romanos 5, 1 e 2. Diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, observe, eles caíram da graça, eles não permaneceram firmes nisso. Eles escolheram ser justificado
por algum tipo de mérito humano. E esse cair aqui, irmão, o sentido dessa palavra é como se eles tivessem saído de cena, banido politicamente, varrido pelas ondas do mar. De fato, perderam o controle, caíram da graça. Mais uma vez, não porque Cristo tenha tirado, mas porque eles foram se justificar pela lei. E a gente sabe, não há um justo sequer. Se cumprir toda a lei, não pode errar em um ponto. Então, tem como ser justificado pela lei? Não tem. Ignoraram a graça, o único caminho para encontrar salvação, por causa de retórica humana, que diz que além de Cristo, tinha que ter circuncisão, ou tinha que ter sábado, ou tinha que ter as regras dietéticas, as regras da dieta. Vamos caminhar mais um pouquinho, versículo 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança na justiça. Então observe, irmãos, enquanto o legalista, ele fica pensando, será que eu cumpri direito a lei? Será que eu fiz tudo certinho? Enquanto o legalista pensa assim, porque ele tem que fazer coisas para ser salvo. O que espera em Deus, não. Ele tem a esperança, no sentido de expectativa confiante na justiça. Observe como Paulo diz: vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, e nós, colocando junto com ele todos aqueles que permanecem firmes nessa graça, nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. E essa justiça aqui é ampla, tem a ver tanto com justificação, nós já somos justificados, mas nós seremos amplamente e puramente santos na glória, e também justiça com relação à ética de vida. Quando é que tudo será amplamente justo de fato? Quando o Senhor voltar. Então, enquanto os legalistas colocam a mente e o coração em cumprir tudo certinho para ser salvo, o salvo está em paz com sua salvação. Está cumprindo o que agrada a Deus, porque, é claro, aquele que é salvo, aquele que me ama, o Senhor diz, né? Guarda os meus mandamentos, claro. Mas, com relação à salvação, a sua esperança está no Senhor que está voltando. Está na justificação, está na justiça. Enquanto o legalista, ele se preocupa em cumprir tudo e não consegue, aquele que confia na graça, sabe que o Senhor Jesus já veio e já cumpriu tudo por ele. Amém? E, por fim, vamos ao versículo 6, que diz o seguinte: porque em Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Observem, irmãos, antigamente, para fazer parte, para ser herdeiro de Abraão, parte do povo judeu, o estrangeiro que chegasse tinha que ser circuncidado. Paulo diz que em Cristo não. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Observem, a circuncisão era algo específico. É uma cirurgia no homem. Nem as mulheres são alcançadas por isso. Elas são alcançadas com o pai e com o marido depois, certo? Mas Cristo não. A obra de Cristo é para todos. Observem como diz Gálatas 3, versículo 28. 3:28. Nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós são um em Cristo Jesus. Na dinâmica da salvação, que vem da graça, todos são igualmente alcançados. Não é uma cirurgia de um que irradia em outro, não. É a fé que nós, cada indivíduo tem para com Cristo.
Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Sempre lembrando do que Efésios resume muito bem, né? Então observem, meus irmãos, a verdadeira fé, ela se expressa pelo amor. Aqui pela primeira vez, Paulo traz a palavra ágape, que significa esse amor incondicional. Paulo tinha sido acusado de tirar a questão moral. Algumas pessoas acusavam Paulo de pregar a libertinagem, porque ele falava de liberdade, mas são coisas diferentes. Paulo diz, não, essa fé, ela opera pelo amor. E observe que nesses 3 versículos, nós falamos de fé, esperança e amor. Ao que 1 Coríntios 13:3 diz, depois daquele lindo capítulo sobre o amor, Paulo diz o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas 3, mas o maior é o amor. O amor, que também a gente vai ver, é o fruto do Espírito, é o primeiro a ser citado, ainda nesse versículo, ainda nesse capítulo, em uma próxima lição sobre os frutos do Espírito. Então observe, em Cristo não é a circuncisão nem a incircuncisão, isso não importa mais, é a fé, é acreditar nele, é confiar em sua graça. Observe, meus irmãos, nós passeamos por todos esses versículos e eu gostaria de lê-los novamente, fazendo essas ênfases, para que nós possamos revisar juntos. E no finalzinho eu gostaria de revisar algumas coisas com os irmãos, a fim da gente conseguir no final responder o que é essa liberdade, tá bom? Então vamos reler. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Nós somos livres e não mais servos. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Não voltem para o que vocês eram antes, nem para a servidão da lei, nem para a servidão da carnalidade. Esse jugo é pesado demais. O Senhor tem um jugo leve. A gente leu lá em Mateus. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Não existe negociação de salvação, eu entro com uma parte, Cristo com outra. Cristo completamente nos resgata. Ele. E se os irmãos quiserem cumprir um ponto da lei para alcançar a salvação, então terá que cumprir todos, e ninguém consegue, porque não há um justo nenhum sequer. E porque Tiago diz que se errar num ponto, é culpado de todos. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Vocês têm rejeitado a graça. Cristo não atirou, não. Vocês têm rejeitado a graça. E esse cair aqui é como perder o controle, sair de cena, ser levado por águas. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Enquanto o legalista se preocupa em cumprir tudo, o que confia na graça aguarda com expectativa a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Essa é uma grande revisão e reiteração do que Paulo já disse em todos esses capítulos de Gálatas, e que nos leva a refletir sobre o que é essa liberdade em Cristo. Amém? Irmãos, antes da gente encerrar nossa aula, eu gostaria de propor com os irmãos algumas revisões, para que a gente saísse de Gálatas, já que nós estamos chegando na reta final. Daqui para frente vem algumas lições mais práticas. O que é esse legalismo? Porque muitas vezes a gente confunde. Legalismo não é querer fazer tudo certinho porque eu fui salva por Cristo. Legalismo é querer ser salva por fazer as coisas. E isso não existe, porque é pela graça. E eu gostaria de apontar para os irmãos exemplos de como Cristo já combatiu o legalismo. Pois é.
E eu quero trazer aqui 3 exemplos da palavra de Deus para que a gente se lembre disso e a gente perceba que o que Paulo está falando aqui é a reiteração de tudo isso. Observem o que é o legalismo na Bíblia. Jesus Cristo, lá em Mateus 23, vai falar para os escribas e fariseus que eles atam fardos pesados nos ombros dos homens, fardos que eles nem com os dedos movem. Isso é legalismo. Isso que o legalismo faz. Impõe sobre o outro alguma coisa. Os escribas e os fariseus diziam isso. Jesus já combatia o legalismo. Também podemos ver legalismo no jovem rico. Lembram do jovem rico? Lá em Mateus 19, ele pergunta: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí depois ele vai dizer que, não, eu cumpro os mandamentos. E aí o Senhor Jesus diz: então vende tudo e segue-me. E ele não tem coragem de fazer isso. Um legalista também, irmãos, porque fez tudo da lei certinho até então. Mas e o principal? E vender tudo e seguir a Cristo? Não fez. Imagino que ele deve ter ficado feliz. Não, eu cumpro os mandamentos. Aparentemente tenho meio caminho andado, mas não. Não vendeu tudo e não seguiu a Cristo. Não fez o principal. E por fim, já comentei esse exemplo na EBD de quinta. Inclusive, quem não participa das quintas, as quintas são muito interessantes para a gente tirar as dúvidas, conversarmos juntos sobre esses assuntos. O terceiro exemplo sobre o legalismo que eu quero trazer está lá em Lucas 15. O irmão que ficou do filho pródigo. Meu pai, eu te sirvo há tantos anos sem transgredir um mandamento e nunca tive uma festa como essa. O pródigo vem e recebe tanta coisa. Para o filho que ficou, ele achava que cumprir as coisas era ter de fato relacionamento com seu pai. Estava perdendo o melhor. Não é só cumprir os mandamentos, é estar próximo do pai. O filho pródigo, irmãos, o que chegou, esse entendeu o que é a graça. Ele não tinha mérito algum, sujo, imundo. E o pai o recebeu de braços abertos. É óbvio que a partir daí, ele também vai colaborar com as coisas da casa. Vai servir. Mas a graça é saber que o Senhor o espera de braços abertos. Certeza que a maior alegria do filho que voltou não era a festa, o anel no dedo, a roupa nova, mas saber que o seu pai o esperava de braços abertos. Assim como a maior alegria para nós, alcançados pela graça de Deus, é saber que o Senhor nos espera de braços abertos. Os legalistas, irmãos, ignoram o principal da lei. O Senhor Jesus diz que o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, certo? Observe como os escribas e os fariseus ignoram isso. Que amor é esse pelos irmãos que ata fardos pesados nas costas deles? Observe como o jovem rico ignora amar a Deus acima de todas as coisas, porque a riqueza para ele importa mais. Deixar tudo para seguir a Cristo. Observe como o irmão do filho pródigo que ficou e disse: meu pai, eu cumpria todos os mandamentos, nunca tive festa. O rebelde volta e tem festa. Deixou de cumprir também o principal. Não tinha um relacionamento íntimo com o pai. Era mais um servo do que um filho. E também não teve o amor pelo irmão que voltou. Era o momento de comemorar e não dele reclamar. Então observe, esse legalismo que nós vemos em Gálatas é específico com relação à circuncisão. Mas existe esse legalismo em várias histórias da Bíblia e sempre o Senhor Jesus repreende. Paulo repreende e outros apóstolos também. Irmãos, a graça de Deus está presente desde sempre na história de Israel
e na história das nossas vidas. Um exemplo prático que eu sempre trago: os irmãos já repararam que todas as esposas dos patriarcas, tanto de Abraão, quanto de Isaque, quanto de Jacó, eram estéreis? Sara, Rebeca, Raquel, todas eram estéreis e deram à luz. Nenhum mérito humano, puro milagre de Deus. Assim como Ele se revelou e veio por meio da Virgem ao mundo. A graça do Senhor, a obra do Senhor, ela sempre é o principal. Por fim, meus irmãos, antes da gente tentar responder o que é essa liberdade que nós tanto temos falado aqui, você pode me perguntar: Ana, nem os 10 mandamentos, assim, eles são importantes? São, meus irmãos, são muito importantes. Muito, muito, muito importantes. Mas não para a salvação. O salvo que ama a Deus cumpre os mandamentos. Não cumpre para ser salvo, mas cumpre porque é salvo. Compreende essa diferença? E observe como, de fato, os 10 se resumem aos 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque aquele que ama a Deus sobre todas as coisas não usa o nome dele em vão, não faz imagem de escultura. E aquele que ama ao próximo não vai matá-lo, não vai roubá-lo, não vai cobiçar o que pertence a ele. O Espírito Santo que habita em nós nos leva a uma santidade. E nesse processo de santificação, nós somos levados a cumprir o que o Senhor quer. Mas é porque Cristo nos alcançou e o Espírito Santo hoje habita em nós que nós tentamos esse processo de santificação, nós tentamos conseguir todo dia cumprir o que Ele falou. Não para ser salvo, não para que a nossa consciência fique pesada, mas porque nós fomos salvos e hoje temos prazer na lei do Senhor. Hoje, um exemplo bem forte: nós não matamos simplesmente porque a lei brasileira diz para não matar e porque a lei de Deus diz para não matar. Nós não matamos porque nós sabemos o que é amar ao próximo de fato. A lei está dentro dos nossos corações. O Espírito Santo nos leva a um andar santo. E isso também é muito importante. Por fim, irmãos, antes da gente tentar compreender o que é essa liberdade, entendamos o que é escravidão. Libertinagem, fazer o que quer, é escravidão. Fazer o que der na telha, ser escravo dos próprios apetites, isso é escravidão. Liberdade de verdade é poder estar em Cristo e pedir que a vontade dele seja feita por meio de nós. O mundo confunde. Muita gente que lia Paulo também confundia. Como é? Pode fazer o que quer, então, já que nós somos livres? Não. Nós somos livres para estar em Cristo e para ter a confiança de que nós somos salvos por Ele. Por fim, meus irmãos, o que é a liberdade? É poder adorar ao Senhor. É poder se agarrar a Cristo. E a definição de Hernandes, que está aqui na página 47 da lição, ela é fantástica. Fala o seguinte: essa liberdade cristã é a liberdade de consciência, liberdade da tirania da lei, da luta terrível para guardar a lei com a intenção de ganhar o favor de Deus. É a liberdade da aceitação divina e do acesso a Deus por intermédio de Cristo. Liberdade de verdade é poder estar em Cristo, servir a Cristo, dizer não a todos os outros caminhos que não levam a lugar nenhum e caminhar pelo único e pelo caminho da graça. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão.
Cristo é suficiente. E eu concluo lendo o versículo 6. Porque em Jesus Cristo nem a incircuncisão nem a circuncisão tem virtude alguma, mas a fé que opera pelo amor. Eu espero ter contribuído para o entendimento dessa passagem, para o entendimento do que é legalismo, do que é liberdade em Cristo. Quinta-feira nós estaremos juntos novamente, tirando as dúvidas. E agora nós vamos orar para encerrar. Senhor, obrigado, ó Pai, porque o Senhor se revela por meio da Tua palavra, Pai. Porque o Senhor desde sempre tinha um caminho perfeito para nós. E a lei aponta para isso. Ela jamais é uma concorrente da graça. É unicamente pela graça que nós somos salvos. Mas porque fomos salvos, Senhor, nós temos que caminhar tentando Te agradar. E o Senhor não nos deixa sozinho nesse processo, mas envia o Espírito Santo, o Teu Consolador, que nos ajuda a propagar o Evangelho, que nos ajuda, ó Pai, a entender a Tua Escritura. Obrigada, Senhor, porque o Senhor inspirou essa passagem e o Senhor nos ajuda a compreender essa passagem. Assim como os Gálatas, nós não queremos dar ouvido a nenhum tipo de legalismo, Senhor, mas nós queremos a graça e nós queremos caminhar, ó Pai, tendo a pura consciência de que o Senhor nos alcançou, unicamente o Senhor, nós não temos mérito algum e queremos caminhar e caminhar te agradando, ó Pai, fazendo o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor exige de nós. Obrigado pela Tua doce palavra que nos alcança, Senhor. Nos alcança mesmo nós estando aqui no Brasil, ó Pai. Mesmo nós não sendo judeus, o Senhor rasgou o véu. O sacrifício de Cristo alcança a todos. E o Senhor disse que a Tua palavra deveria ser pregada em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O Evangelho nos alcançou e agora nós propagamos aos outros povos. Obrigada, Senhor, porque nós conseguimos extrair a Tua palavra, porque ela é realmente viva, eficaz, fala aos nossos corações, Senhor, e ela é extremamente boa e eficaz para que nós possamos aprender mais de Ti. Obrigada porque a Tua igreja valoriza, Senhor, a escola bíblica dominical e compreende como a exposição dos textos, a compreensão de cada versículo no seu contexto, Senhor, ela é importante para que nós compreendamos mais sobre o Senhor que se revela por meio da Tua palavra. Muito obrigado pelas oportunidades, mesmo online, que o Senhor tem dado para que nós juntos consigamos aprender mais de Ti. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos libertou, nos ajuda a permanecer livres em Ti, unicamente para a Tua glória. É por isso, Senhor, que nós Te agradecemos sempre em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmãos, pelo tempo que estiveram aqui. Nós temos um encontro marcado, então, na quinta-feira, às 19h30, pelo Google Meets, para tirar todas as dúvidas, para esclarecer o que não tenha ficado claro, tá bom? Aguardo os irmãos lá, a paz do Senhor e uma boa semana na presença dEle.